Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, em nome de Jesus. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vê alguns homens, personagens bíblicos, agindo em fé, agindo em confiança em Deus, Por exemplo, Noé. Noé ouviu a voz de Deus dando um comando para ele construir uma arca, e assim ele fez. E isso foi por volta de 100 anos. Noé construiu aquela arca. Quando chegou na hora certa, Noé e sua família entrou na arca e foram salvos do dilúvio. Isso é fé em Deus e confiança. Mas eu quero falar de uma pessoa que confiou em Deus de uma forma tremenda, que foi o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Quando ele veio a esse mundo, quando ele começou a estudar, a ler a Torá, a lei de Moisés, quando ele começou a ler as escrituras dos profetas e dos salmistas, ele começou a entender que o que estava escrito era a respeito dele. Existia duas vozes proféticas. A primeira voz, sofrimentos, como aconteceu com ele, e a segunda voz seria a glória que seguiria Jesus pós o sofrimento, como aconteceu. Mas por que Jesus precisou confiar no Pai? Ele aceitou a sentença de morte no lugar do ser humano. Ele aceitou se fazer pecado por nós. E quando um pecador morre, ele desce ao inferno. E Jesus, mesmo assim, sabendo que ia descer ao inferno em nosso lugar, ele confiou em Deus, que Deus era poderoso para o ressuscitá-lo dentre os mortos, como estava escrito. Estava escrito que ele morreria pelos nossos pecados, mas também estava escrito que ele ressuscitaria. Por exemplo, o Salmo 2, lá está escrito que Tu és meu filho, hoje te gerei. Então foi baseado nas promessas da ressurreição que Jesus aceitou a morte por nós, morrer fisicamente. Quando Jesus morreu às 3 horas da tarde lá em Jerusalém, mais tarde José da Arimateia tirou o corpo de Jesus e sepultou o corpo de Jesus. Mas o Salmo 16, versículo 10 diz que Jesus, a alma dele, desceria ao Hades, ao inferno. E assim aconteceu. Jesus creu que o Pai o ressuscitaria. O maior exemplo de confiança em Deus para mim é a do Senhor Jesus. É maravilhoso estudar a vida e a obra de Jesus. Por isso que o escritor de Hebreus diz para nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé, para que a gente não desanime em nossa caminhada. Olhando para Jesus é olhar para a vida dele até na cruz, sofrimento, injúrias, todo tipo de abandono possível Jesus passou, mas ele confiou no Pai e hoje ele está sentado à direita de Deus, reinando para sempre. Está escrito que o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Então aprendamos com os personagens bíblicos a confiar em Deus, mas principalmente o próprio Filho de Deus. Um abraço e Deus abençoe.